ti eu tudo posso. Minha força está em ti. Nada é impossível em ti. Olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás e tudo podes realizar. Em ti eu tudo posso, não há limites. Minha força está em ti. Nada é impossível em ti. Olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Eu não vou viver pelo que vejo. Eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás e tudo podes realizar. Em ti eu tudo posso. Não há limites. Em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei, e ao teu nome clamarei. Sim, Senhor. E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Tu és fiel, não vais falhar. Pois eu
fé será mais firme, meu Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me tudo que já estive, e minha fé será mais firme, meu Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo que já estive, e minha fé será mais firme, meu Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo que já estive, e minha fé será mais firme, meu Senhor, em tua presença. Então, vamos ver um pouquinho o significado de aliança. Aliança significa pacto, compromisso, um acordo legal. E as alianças que Deus estabelece com os homens são livres promessas da sua parte. Amém? Então, a aliança que Deus fez com o homem no Éden, a gente vê a história, Gênesis, né, no início, a criação. Deus fez o jardim, depois colocou Adão, fez Adão e Eva, colocou então Adão no jardim. E Deus então fez uma aliança, não foi com o jardim. Amém? Quantos estão entendendo? Deus fez uma aliança com Adão. Então, Deus ia visitar Adão no jardim, não chegava lá dizendo: Adão, cadê? Esse jardim está sujo, tem que limpar esse jardim. Adão, cadê aquela planta que eu coloquei ali? Adão, e aquele animal? Não, Deus não fazia isso. Deus chegava lá, ia diretamente conversar com Adão, porque a aliança gera intimidade, a aliança gera compromisso. Então Deus ia lá ter um relacionamento, ter intimidade com Adão. Então, quando a Bíblia fala que Deus é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de compaixão, e é um Deus de aliança, né? Nós temos até uma canção que diz Deus de aliança. Deus, mesmo depois que Adão pecou, Deus vem restabelecendo a sua aliança com os profetas. A história toda diz no Velho Testamento, Deus ia sempre levantando um profeta lá da época, e renovando a sua aliança com aquela nação, com aquele povo. Então Deus vem vindo desde a criação, desde o início de tudo. E nós queremos comentar algumas alianças entre homens, né? Entre pessoas, no Velho Testamento. Nós vemos a aliança que Davi fez com Jonatas. Eles eram amigos, eles tinham uma aliança. Nós também vemos Elias e Eliseu, que também fizeram uma aliança de compromisso, de um pacto, né, de um acordo. E nós vemos também a história de Ruth e Noemi, que é uma história bastante conhecida. Vamos falar um pouquinho, vamos dar um destaque hoje para Ruth, depois a gente vai falar de um homem também na Bíblia. Então, Ruth, ela era nora de Noemi. Então, a história todos conhecem, eu acredito que a maioria conhece essa história, o poder de uma aliança. Então, diz a Bíblia que houve fome em Belém. Então, juntamente, Elimeleque e sua família, né, esposo de Noemi com seus 2 filhos, foram por uma terra pagã, uma terra onde havia idolatria, aonde o pecado reinava, e essa terra era chamada Moabe. É uma terra pagã,
uma nação que não se davam com o povo de Israel. Chegando lá, os filhos de Noemi casaram-se com aquelas mulheres moabitas, né? Um deles casou-se com Ruth e o outro casou-se com Orfa. Porém, aconteceu uma tragédia na vida de Noemi. Ela ficou viúva e perdeu os seus 2 filhos. Né? Ela ficou somente ela e as suas 2 noras. Então, essa família saiu de Belém, porque Belém significa a casa do pão. Porém, nessa época, estava acontecendo o quê? Fome em Belém. Então, eles foram para Moabe em busca de pão. Mas chegou um tempo que houve pão em Belém. Aí Ruth, né, Noemi, escutaram que lá em Belém estava havendo pão. E Ruth e Noemi, então, decidem voltar para a sua terra natal. E as 2 noras, né, decidiram seguir Noemi. Chegando à metade do caminho, Ruth e Orfa, né, olharam para Noemi, e Noemi disse para as suas noras: é o seguinte, minhas filhas, por que vocês não ficam na terra de vocês? Voltem para a terra de vocês, porque eu não tenho mais nada para oferecer para vocês, eu não tenho mais filhos, e nem tenho condições de gerar filhos, então é inútil vocês irem comigo. Aí Orfa atendeu aquela recomendação, aquela orientação de Noemi, deu um beijo, né, na testa da sogra e voltou-se para a sua terra natal, a terra Moabe, né, uma terra pagã. Então, com certeza, Deus ficou triste com essa decisão de Orfa, né? Ela desistiu na beira do caminho. Então, Deus, ele não se agrada, ele não fica contente com pessoas que vão até a metade do caminho e depois retrocedem. Deus não se agrada disso. Deus gosta de pessoas perseverantes. Amém? Quantos perseverantes há nesta noite aqui? Diga glória a Deus. Aleluia! Né? Glória a Deus. Ou não fala? Ah, falou. Oh, glória! Então, queridos, voltando aqui à história. Ruth, ela já foi uma mulher determinada. É o poder de uma aliança. Né? O nosso tema lá é o poder de uma aliança. Ruth olhou-se para Noemi e disse: não, minha sogra, eu voltar para trás, voltar lá para aquela terra onde há pecado, onde há idolatria? Não, eu ouvi falar do seu Deus. Então, a partir de hoje, o seu Deus será o meu Deus e o seu povo será o meu povo. Aleluia! Poder de uma aliança, queridos. Naquele momento, Ruth estava fazendo uma aliança com Deus de Israel, com Deus de Noemi. Aleluia! Então Ruth vai embora. Então diga comigo: a fome gera aliança. Mais uma vez, a fome gera aliança. Glória a Deus. Diga comigo: estar aliançado é unir forças. Aleluia, glória a Deus. Então, Ruth, queridos, tinha fome de Deus. Ela tinha fome de Deus. Então, Ruth vai com Noemi lá para a cidade de Belém. Agora Belém estava vendo o quê? Fartura, havia muito pão. E o poder de uma aliança. Diz a Bíblia que, a partir daquele momento que Ruth fez uma aliança com Noemi, olha só, Ruth era uma moabita. Ruth, vamos dizer, nos dias de hoje, olhando nessa época, Ruth era aquela mulher que ninguém dava nada por ela. Sabe? Ninguém dava nada por ela. Mas olha o poder de uma aliança. Aí diz a palavra que Ruth
foi chamada de mulher virtuosa. Diz a palavra no versículo 11, capítulo 3, versículo 11, diz: olha, de hoje em diante, toda a cidade saberás que és uma mulher virtuosa. E mais à frente diz que Boaz a chamou de bendita do Senhor. Bendita do Senhor. Olha quantos nomes, né? Maravilhosos que ela recebeu, quantos títulos. E mais, Ruth então, ela não tinha filhos. Mas chegando lá na cidade de Belém, ela conheceu Boaz e casou-se com um homem poderoso. Aleluia! Então, Ruth, ela passa, então, termina o capítulo dizendo que Ruth gerou um filho. Para quem não era nada, para quem que não era conhecida. Agora Ruth, ela torna-se, né, mãe. Ela foi mãe, ela casou-se com Boaz e ela foi mãe de Obed. Obed gerou Jessé. Jessé gerou Davi. E Davi quem é? Gerou quem? Jesus, o leão da tribo de Judá. Aplauda Jesus, aleluia. Olha só o poder de uma aliança, queridos. Aleluia. Ruth não era ninguém, não era nada. Agora ela faz parte da genealogia de Jesus Cristo. Olha o que Jesus faz na vida de uma pessoa. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz que Deus, né, aquele que recebe Jesus, deu o poder de ser chamado filho de Deus. Não somos mais criaturas de Deus, nós somos chamados filhos de Deus. E tem um salmo que eu gosto muito, que diz assim, que Deus nos levanta do monturo, nos tira do monturo e nos faz assentar-se com príncipes. Foi isso que Deus fez com Ruth. Por causa de quê? Por causa de um poder, de uma aliança. Porque ali foi gerado uma aliança, queridos. Então, aliança, estar aliançado é unir forças, né? Então, eu quero ler um texto com vocês. Gostaria que você abrisse a Bíblia em Gênesis capítulo 17. Aleluia! Se o poder de Deus te pegar nessa noite, não fique assustado não, viu? Amém? Aleluia! Porque onde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. Nós somos livres, aleluia! Glória a Deus! Gênesis capítulo 17. Vamos começar pelo versículo 1. Um texto muito poderoso. O poder de uma aliança. Diz o seguinte: quando Abrão tinha 99 anos, olha a idade, o Senhor Deus apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. O que significa tudo? No hebraico, no grego, o que significa tudo? Significa tudo. Seja obediente em tudo. E o versículo 2: e eu farei aliança com você, e lhe darei muitos descendentes. Queridos, quando Abraão ouviu isso, ele não resistiu. Então Abraão se ajoelhou, encostou o rosto no chão, e Deus lhe disse: eu faço com você esta aliança. Prometo que você será o pai de muitas nações. Aleluia! Você, mulher, será mãe de muitas nações. Aleluia! Daqui em diante, o seu nome será Abraão e não Abrão. Queridos, aqui está o poder de uma aliança, viu? Quando nós fazemos uma aliança com Deus, Deus muda o nosso nome. Amém? Olha, e esse nome nós só vamos saber lá na eternidade, viu? Lá no céu nós temos um novo nome. O meu nome eu acredito que seja Pérola, porque eu gosto muito de pérola. Agora, o teu nome pode ser Esmeralda, né? Pode ser o quê?
jaspe, como diz lá que o nome daquelas pedras, que diz lá em Apocalipse, aquelas pedras lá. Então nós temos um novo nome, o qual ainda nós não sabemos, somente lá na eternidade que nós saberemos o nosso novo nome. Então aqui está o poder de uma aliança, que Deus muda o nosso nome. E também, queridos, Deus muda a nossa história. Amém? Deus muda a nossa história através de uma aliança. Então diz a Bíblia aqui: pois eu vou fazer com você, seja pai de muitas nações. Farei com que os seus descendentes sejam muito numerosos, e alguns deles serão reis. Olha só que lindo. Talvez você tenha um sonho de ser missionário, de ir para as nações. Talvez não seja você, mas seja os seus filhos, né, a tua posteridade. Então nós temos esse sonho, esse desejo que talvez não vá acontecer conosco, mas com os nossos filhos. Por quê? Porque através de uma aliança, Deus fala que vai abençoar a mim, abençoar você e a nossa futura geração. Amém, queridos? Isso me faz lembrar também que a Bíblia diz que Davi, ele tinha um sonho de construir um templo. Ele tinha um sonho. Mas Deus deu para ele somente a planta do templo. Somente a planta. Então, Davi desenhou todo o templo. Mas não foi ele que construiu o templo. Quem construiu o templo foi o seu filho Salomão. Sabe, muitas vezes nós temos esses sonhos. Eu digo aqui sonhos espirituais. Mas talvez não vá acontecer com você, mas com a sua geração. Então ele diz: a aliança que estou fazendo para sempre com você e com os seus descendentes é a seguinte: eu serei para sempre o seu Deus, o Deus de você e o Deus dos seus descendentes. Amém, queridos? Aqui está o poder de uma aliança. Então, Deus, ele fez essa aliança conosco. E é uma aliança inquebrável. Nem o inimigo pode quebrar esta aliança. Nem o inimigo tem o poder de quebrar esta aliança. Somente uma pessoa que pode quebrar esta aliança: você ou eu. Você e eu que pode quebrar essa aliança. Mas em nome de Jesus, nós não queremos fazer isso, porque nós temos uma aliança com o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, queridos, esse é o poder de uma aliança. E Deus, nesses dias, tem falado muito ao nosso coração dessa aliança mesmo de crescimento no reino de Deus, de expandir o reino de Deus, de ir para as nações. Então, assim eu estava ali ouvindo uma canção que estava sendo ministrada aqui, e Deus falando ao meu coração acerca de nós, acerca dessa aliança que Deus fez aqui com Abraão, que chegou até nós, que Deus tem uma aliança comigo, e Deus tem uma aliança também com os meus filhos, com os nossos filhos, e os nossos filhos então irem para as nações. Amém? Então, queridos, aí Deus estava me fazendo lembrar de algo, a questão de sonhos, o poder dessa aliança. Como que ele cumpre? Porque eu tenho um sonho de ir para as nações. Eu falo quase todo dia com meu esposo. Eu falo: bem, eu tenho vontade, isso eu tenho chorado, tenho clamado, tenho vontade de ir para lugares, sabe, aonde pessoas não foram ainda, onde o evangelho não chegou até lá, de doar meu tempo, minhas férias, sei lá o que for, para algum povo, sabe, trabalhar em pós-guerra, onde tem acontecido essas guerras lá, você parar, falar assim, principalmente os jovens, né, dizer assim: olha, final de ano, período de férias, vou pegar 15 dias das minhas férias, vou ajudar no pós-guerra, vou ajudar a limpar a casa daquele povo, restauração de escolas. É isso, queridos, que nós temos que sonhar, é isso que tem que bater dentro do nosso coração. E muitas vezes nós ficamos só aqui, pensando em coisas materiais, pensando somente nas coisas que são terrenas, aonde o ladrão vem e pega, amanhã você não tem, sabe? Para que isso, queridos, sabe? Isso tem pulsado mesmo o nosso coração. Então eu penso assim comigo: talvez
Não seja eu ou Estéril que nós não vamos, não sei, mas eu tenho clamado e orado e colocado na mente dos nossos filhos que os nossos filhos irão para as nações. Eles irão em lugares aonde nós não iremos, queridos, porque Deus tem uma aliança comigo, Deus tem uma aliança conosco, Deus tem uma aliança com a nossa futura geração, amém? Glória a Deus, aleluia, nós vamos, queridos, aleluia, aleluia. Logo, aí Deus estava me fazendo lembrar, quando me converti. Então, quando me converti, cheguei na igreja, se perguntar para mim qual é o instrumento que eu mais gosto, eu amo teclado, eu acho lindo quem toca teclado. Ai, mas eu acho lindo quem toca teclado. Todos os instrumentos, não fiquem com ciúmes, meninos. Mas eu gosto de todos. Mas eu tinha um sonho, queridos, de tocar teclado. Aí, a idade já vai chegando, aí não sei o quê, um monte de coisa. Eu falei assim, bom, eu não vou tocar teclado. Vou partir para outro, vou estudar mais a Bíblia, né? Mas eu tinha esse sonho. Eu fiz essa aliança com Deus logo quando eu aceitei Jesus, esse pacto, esse compromisso. E aí os filhos foram nascendo, e Deus também fazendo uma aliança com os meus filhos, declarando aliança com os nossos filhos ali. Aí o Gabriel nasceu, aí o Gabriel com 7 anos falou assim, eu falei, vou colocar esse menino no teclado, ele vai ter que tocar teclado. Aí o Gabriel, vamos para a aula de música, porque todos os nossos filhos têm que passar para a aula de música, têm que fazer música e estudar a Bíblia. Porque são missionários, queridos, amém? Nós estamos treinando eles para as nações. Então tem que saber tocar, tem que saber cantar, tem que saber pregar, não é mesmo? Então, eu falei, os 3 vão ter que passar para aulas de música. Então a regra é ir para a escola de música. Aí o Gabriel com 7 anos falou assim, mãe, eu quero bateria. Eu falei, não. Menino, você vai fazer teclado? Não, eu quero bateria. Então vai o Gabriel para bateria. Fez curso de bateria, fez aula de bateria. Mas eu sonhando com teclado também. Aí fez uns 2 meses de aula de teclado lá. Ai, mas eu quero bateria. Aí veio o Daniel. Daniel, você vai fazer teclado? Com 3 anos colocamos ele na aula de teclado. Eu chorando para a aula de teclado. Mas você vai fazer. Queridos, eu ficava um tempo lá, 1 hora vendo o Daniel tocar, e enquanto isso eu lia a Bíblia, mas ele sabia que ele tocava lá e vendo eu lá. Eu ficava junto com a professora, do lado, mas ele fez o curso todinho de teclado, porque é um sonho meu, mas vai ter que tocar. Aí eu levava a Bíblia, ficava 1 hora lendo a Bíblia lá. 1 hora lendo a Bíblia. Aí ele fez o curso de teclado, terminou, entregou o diploma para nós. Mas ele gosta do violão. Amém? Queridos, é investimento. Esses meninos vão ter que ir para as nações. Tem uma aliança com Deus. Aí toca violão, tudo bem. Gente, vê a Rebeca. Meu Deus. Rebeca com 3 aninhos, 2 aninhos e meio, 3 anos. Piano. Vai fazer piano, Rebeca. Vai fazer piano. Entrou, não sabia nem ler. Antes de ser alfabetizada, mas fez, está fazendo. Aí, queridos, é um sonho. Quando eu vi a Rebeca a primeira vez tocar, eu comecei a chorar. Chorei de alegria. Exatamente, o Deus me fez lembrar desse texto de Davi. Davi, ele tinha um sonho de construir um templo. Deus deu somente a planta para ele, mas quem construiu foi Salomão. Então, hoje Deus sabe que, eu falei, Senhor, os 3 estão preparados, a aula de música e canto estão aí. Agora vão fazer seminários e vão para as nações. Porque isso, queridos, é o poder dessa aliança que nós temos com o Senhor. Talvez não vai se cumprir na minha vida, né, na vida do Estélio, meu esposo, mas nos nossos filhos. Então, Deus tem falado muito no meu coração. Então, voltando aqui. Desde a criação, Deus vem estabelecendo esta aliança. Então Deus é um Deus de amor, um Deus de compaixão, que Ele vem falando, renovando a sua aliança com o homem, ao ponto de, eu creio que o que Deus quis dizer foi o seguinte, olha, não vai ficar só nas minhas meras palavras, mas eu vou enviar o meu único filho, como prova dessa aliança, e esse filho, esse único filho meu, vai morrer na cruz,
vai derramar o sangue dele. Prova da minha aliança. Você pode aplaudir Jesus? Essa foi a prova, queridos. A prova dessa aliança foi ao ponto de Deus entregar seu único filho em favor de nós. Aí no Evangelho de João diz que e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Amém? Glória a Deus. Então convido você a abrir 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios, Jesus faz uma declaração fantástica acerca da aliança. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25. Então Jesus faz uma declaração. Imagina essa cena. Jesus sentado com seus discípulos ali ao redor da mesa. E ele fez a declaração. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, feita por Deus com o seu povo. A aliança que é garantida, diga comigo, garantida. Mais uma vez, garantida. Pelo meu sangue. Gente, isso é muito forte. Jesus estava dizendo que esta aliança, ele levantou o cálice, queridos, mostrou para os seus discípulos e disse: esta aliança que é garantida pelo meu sangue. Então Jesus fez uma aliança conosco, ali na cruz do Calvário, e dizendo que essa aliança que ele fez, aquele pacto que ele fez ali, é um pacto garantido. Nós não temos que duvidar de nada, porque é garantido, foi garantido. Agora, da nossa parte, talvez não seja tão, assim, garantido essa aliança. Porque nos dias de hoje a gente vê quantas pessoas que quebram essa aliança. Um dia declarou que fez aliança com Deus. Passou-se algum tempo, a pessoa rompeu com aquela aliança, quebrou aquela aliança com Deus. Mas da parte de Jesus é garantido. Então nós temos que ter essa convicção que essa aliança que foi feita na cruz do Calvário é garantido. Então, com esta aliança, Jesus está dizendo: eis que faço novas todas as coisas. As coisas velhas já passaram. Em Apocalipse diz também: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, queridos, uma aliança que permanece protegida, uma aliança permanece protegida quando há fidelidade até a morte, não é? Quando o casal, né, vão lá no cartório, ou diante do pastor, diante lá das testemunhas, diz, né, faz uma aliança, coloca dedo e diz: olha, esta aliança, serei fiel a ti, tal, aquela coisa toda, até que a morte, né? O casal dizendo: nos separe, até que a morte os separe. Então, a aliança com Deus é uma aliança, ela é protegida quando há fidelidade até a morte. E digo mais, Jesus, ele não admite traições, porque a sua aliança teve um preço de sangue. Não foi uma dor qualquer, mas foi a maior dor que um homem na terra já pode suportar. Então, esta aliança, o poder de uma aliança, queridos, produz cobertura, produz cuidado, produz proteção, amém? O poder de uma aliança, ela produz cobertura, cuidado e proteção. Então Jesus veio, né, para trazer, fez essa aliança e nos trouxe então todo assim, um resultado do poder dessa aliança, que é cura, libertação, salvação, amém? Uma nova vida em Cristo, santidade, intimidade, temor do Senhor. Tudo isso são resultados do poder de uma aliança.
O poder de uma aliança também, o resultado do poder de uma aliança, que a gente pode dizer também, é o fruto do Espírito. Amém? O fruto do Espírito. Então nós queremos ler com vocês, vamos abrir o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, capítulo 11. Evangelho de Mateus, capítulo 11. Vamos ver então o resultado dessa aliança, o poder dessa aliança, o que produz. Capítulo 11 então, quando acabou de dar essas ordens aos seus 12 discípulos, Jesus saiu daquele lugar e foi ensinar e anunciar a sua mensagem nas cidades que ficavam perto dali. Preste atenção, versículo 2. João Batista estava na cadeia. E quando ouviu falar do que Cristo fazia, mandou que alguns dos seus discípulos fossem perguntar a ele: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Jesus respondeu: voltem e contem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o Evangelho. E felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim. Muito forte. Então, o resultado de uma aliança, queridos, é tudo isso que nós lemos aqui. João Batista, ele foi o último profeta do Velho Testamento. No livro aqui, no Velho Testamento, está dizendo que é Malaquias, o último profeta. Mas depois de Malaquias, encerrou ali a profecia, encerrou em Malaquias. Deus ficou 400 anos sem falar com o homem. 400 anos sem dar nem um sinal para profeta algum. Então, quando Deus volta a falar, já vem na época de João Batista. João Batista foi aquele que abriu o caminho para Jesus passar, foi o precursor de Jesus. Então, João Batista foi aquele que abriu o caminho. Então, na mente de João Batista, né, ele tinha o quê? Uma ideia messiânica de um Deus vingador. E João Batista estava ali na prisão, próximo da sua morte já. Estava dias contados, vamos dizer assim. E passa isso então pela cabeça de João Batista. João Batista, e vamos dizer assim, entra em crise, fica na dúvida. Será que esse aí mesmo é o Messias? Será que esse aí é o Jesus do qual eu tenho falado? Então João Batista pede para os seus discípulos ir até Jesus, perguntar se era ele mesmo o Messias. Aí Jesus responde: olha, vá lá e fala. Voltem, contem para João o que está acontecendo. Porque na mente de João Batista, eu creio que ele estava próximo da sua morte e ele queria entregar os seus discípulos em boas mãos. Então, queridos, João Batista estava um pouco temeroso. E às vezes acontece isso conosco também, queridos. Nós fazemos uma aliança, declaramos que tem uma aliança. E muitas vezes nós passamos por situações, pensamentos na nossa mente, como do João Batista. João Batista, aquele que anunciou a chegada, a entrada triunfal do Messias. Agora na prisão surge uma dúvida. Muitas vezes acontece isso conosco. Nós estamos caminhando com Cristo, dizemos que temos uma aliança com Ele, participamos dos cultos, vamos às células e tal. Mas será que isso é verdade do que está sendo pregado? Será que esse tal de salvação é verdade? Será que essa tal de vida eterna é verdade?
Será que preciso mesmo aceitar Jesus? Será que preciso mesmo viver em santidade? Será que preciso mesmo ter o temor do Senhor? Será? Sabe, passa isso pela nossa mente. Mas Jesus, Ele veio para trazer vida e vida em abundância. Então, foi diferente, isso nos faz lembrar de uma pessoa, de duas pessoas que estavam numa prisão, já fazendo parte da nova aliança, Jesus. Então João Batista foi numa época que ainda não havia, a igreja não havia nascido ainda, porque a igreja nasceu em Atos capítulo 2, na descida do Pentecoste nasceu-se então a igreja. Então a nova aliança ali, Jesus, né, com a nova aliança a igreja. Então João Batista na prisão, ele pensa isso, a fé dele estava o quê? Um pouco abalada. Mas Jesus, o poder dessa aliança, através dessa aliança que nós temos com Jesus, que foi derramada ali na cruz, o seu sangue, Deus, Ele renova a nossa fé. Ela produz uma fé todos os dias maravilhosa em nossas vidas. Então nós observamos quem? A vida de Paulo e Silas. Eles dois estavam numa prisão. Mas eu creio, queridos, a Bíblia diz que Paulo e Silas, à meia-noite, eles estavam fazendo o quê? Louvando e adorando a Deus. Isso é o resultado do poder de uma aliança. Quem sabe cantando aquela canção, Deus de aliança, Deus de promessa. Então, queridos, quando nós temos essa aliança com Deus, essa aliança com Jesus, Ele renova a nossa fé. Foi isso que aconteceu, diferente de João Batista, totalmente diferente. Então Jesus é o início de uma nova aliança, amém? Você pode glorificar a Deus? Jesus é o início de uma nova aliança, aleluia. E você, queridos? E você tem sido fiel às alianças que Deus permitiu existir em sua vida? E você tem sido fiel? Porque nós temos a aliança, né? As alianças que Deus nos permite que nós façamos. Aliança com o nosso cônjuge, quem é casado, né? Será que eu estou cumprindo a minha aliança com êxito? Estou sendo fiel à minha família? Estou sendo fiel à minha esposa? E a esposa, ela está cumprindo, ela está sendo fiel à aliança com o seu esposo? Está cumprindo o seu papel com êxito? Está sendo uma boa esposa? Está sendo a guardiã do lar? Está cuidando dos filhos? A aliança que você fez com o seu esposo, a aliança que você fez com a sua esposa, está sendo fiel? Está cumprindo direito, conforme a Bíblia nos orienta, conforme os princípios da palavra de Deus? E você, filho, está cumprindo com êxito a sua aliança com os seus pais? Está sendo fiel aos seus pais? Está honrando os seus pais? Está obedecendo os seus pais? É uma aliança que você tem com os seus pais. E com a igreja? Como está a sua aliança com a igreja local? Está sendo fiel com a sua igreja local? Está sendo fiel com a sua liderança? Está sendo fiel lá na sua célula? Sabe, olha, a célula ela já tem um formato de aliança. Porque a célula é o quê? É em círculo, né? Em círculo. Então, ali está representando uma aliança. Você está sendo fiel à aliança que você fez com o seu discipulador, com a sua discipuladora? Está sendo fiel a esta aliança? Está cumprindo com êxito? Como está a sua vida de aliança? Com Deus, primeiramente, está sendo fiel a Deus? A aliança que você fez com Ele? Está sendo fiel no temor, buscando a Deus com temor, andando com temor, andando no temor, andando com sabedoria, na sabedoria? Como está a sua aliança? Como está a sua aliança que você fez com o patrão lá no trabalho? Está cumprindo direitinho os horários? Está cumprindo a sua função com êxito?
Nós fazemos alianças, queridos. E claro, nós temos que fazer alianças certas, com pessoas certas, e não alianças erradas. Como está? Fique de pé, vamos cantar uma canção.